Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos fazendo uma edição especial aqui na Unesp Franca, nessa semana, né? Não só hoje, mas nessa semana, 23, 24 e 25 de outubro de 2019, está ocorrendo o terceiro Congresso Internacional de Envelhecimento Ativo, organizado pela professora doutora Nancy Soares, a quem a gente quer agradecer aqui a oportunidade de entrevistar os professores e professoras que foram convidados e também trazidos para a participação neste evento. E nós estamos, então, fazendo essa conversa para registrar esse momento, esse debate, articulando com o nosso canal, que se trata das relações de trabalho, saúde, conjunto de proteção social, organizado nessa sociedade, então pensar um pouco o papel do Estado, etc. No dia de hoje nós já fizemos uma entrevista com a professora Raquel Soares sobre o Sistema Único de Saúde, que você pode já acessar aí no nosso canal, e neste momento nós vamos entrevistar a professora doutora Tereza Cristina Santos Martins, da Universidade Federal de Sergipe, tá? Muito bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer participar aqui com você e tentar dialogar acerca da questão racial. Tá certo, professora, a gente que agradece a oportunidade de fazer essa conversa. A professora Tereza Cristina é assistente social, tá? Tem mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe, tem doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? E a sua área de pesquisa é a questão social e a questão étnico-racial. E nós julgamos esse assunto muito importante para a gente entender as relações sociais de trabalho, o mercado de trabalho. Então a gente pede, inclusive, já para você acrescentar alguma informação da sua formação, e da sua área de pesquisa para quem está nos assistindo. Eu venho estudando, eu coordeno o grupo de estudos e pesquisas em trabalho, questão social e movimentos sociais, lá na Universidade Federal de Sergipe, e a gente tem construído uma reflexão sobre a inter-relação entre questão social e questão étnico-racial. E esse debate me parece muito necessário no serviço social, sobretudo quando se identifica uma população negra majoritariamente inserida nas principais expressões da questão social. Certo, professora, e então, dando início a essa conversa, você poderia dizer aqui para o público, como que se configura, quais são os principais determinantes da questão social e que se entrelaçam com a questão étnico-racial? Então, é impossível pensar a questão social no Brasil sem entender as determinações que são estruturais e estruturantes na nossa relação, nas nossas relações sociais. Então, como se sabe, o Brasil, ele emerge a partir de um processo de colonização, colonização que determina o trabalho escravo, o trabalho compulsório, sobretudo quando se sabe que o Brasil ele surge a partir do processo de colonização. E esse sistema de colonização, esse sistema colonial, ele marca profundamente a vida
social, política, cultural da sociedade brasileira. Então, não é possível, né, falar da questão social no Brasil sem relacionar, né, a quem somos, né, e como surgimos enquanto sociedade. Né? O Brasil ele surge de um processo de colonização e essa colonização ela define totalmente todas as relações, né, econômicas, políticas, sociais e culturais. E esse é um marcador importante para a gente entender a articulação entre questão social e questão étnico-racial. Então, é esse processo de colonização que define também, né, uma burguesia que emerge, né, do senhor agrário. Então, todos esses aspectos contribuem, né, para que as determinações, né, da questão social, né, elas tenham, né, essa marca que é justamente a marca, né, da escravidão e do racismo. Então, já é consenso, né, dentre os autores, né, marxianos, dentre os autores de tradição marxista, que a questão social ela é determinada, né, pela relação capital e trabalho. No entanto, quando a gente vai pensar a questão social no Brasil, né, há outras determinações. Né, e que determinações são essas? Né? Olhando um pouco mais particularmente em relação à questão étnico-racial, a gente não pode perder de vista, né, que foram quase 400 anos de escravidão. Então, esse é um processo que marca definitivamente a vida da sociedade brasileira e, fundamentalmente, marca a vida da população que foi compulsoriamente obrigada a trabalhar, né, a trabalhar neste país. Então, para a gente entender, né, a questão social no Brasil, é importante que nós tenhamos esses marcadores: colonização, a escravidão e um marcador que, a meu ver, é fundamental para a gente entender a condição do trabalhador negro hoje no Brasil, é justamente no processo de transição entre o trabalho livre, o trabalho escravo e o trabalho livre. Ora, esse é um momento, né, fundamental e definidor, né, da trajetória do negro, né, nesse país, né, na trajetória dessa população, né, no mercado de trabalho. Então, é no processo, né, de transição do trabalho escravo para o trabalho livre que, ideologicamente, né, surge a ideia de que esse é um trabalhador que não é compatível com o assalariamento. Ora, essa forma de ver, essa forma de perceber, né, da nascente burguesia faz com que esse trabalhador ele seja, né, colocado à margem do processo, né, que estava iniciando, né, do processo do capitalismo brasileiro. Por quê? Porque esse aspecto faz com que, né, haja uma política de Estado no sentido de transferir boa parte da força de trabalho, né, europeia para o Brasil. Esse aspecto, né, faz com que o mercado de trabalho brasileiro, né, ele já nasça, né, ele já surja com abundante força de trabalho. E, evidentemente, por ser uma força de trabalho considerada
incompatível com o assalariamento, incompatível com o novo modelo, com o modelo de produção instaurada, né, a partir de então, essa força de trabalho, né, dos negros, ela fica à margem do processo, né, os trabalhadores negros passam a ocupar, né, essencialmente, né, os trabalhos mais degradantes e aqueles mesmo trabalho rejeitado pelo. Então, esse me parece um marcador fundamental para a gente compreender, né, a trajetória do negro no Brasil. Então, só para que vocês tenham ideia, pesquisas vão dar conta de que o trabalhador negro, ele, até a década de 1920, 52% dos trabalhadores na indústria eram estrangeiros e dentre os 48% restante, a maior parte era filho de imigrantes. Isso tem um peso, isso indica a preferência que o industrial mantinha pela força de trabalho de ascendência estrangeira. Então, ora, o que fazer em uma sociedade em que você precisa vender a sua força de trabalho para ter condições de se reproduzir, né? A partir, né, da década de 20, né, na década de 20, na década de 30, essa população ela não vai ser absorvida no processo de industrialização. Isso é muito grave. Por quê? Porque essa população, né, negra, ela já emerge, né, ela já sai do processo, né, de escravidão, ela já sai do trabalho compulsório direto, né, para o que poderíamos chamar de exército de reserva, né? Então, essa população ela vai ser direcionada para as necessidades médias do capital agrário ou, né, lá na frente, quando, né, a indústria requisitasse, né, sentisse necessidade dessa força de trabalho. Então, é uma trajetória, né, à margem do processo, né, de industrialização, à margem do processo de desenvolvimento. Florestan Fernandes vai sinalizar que somente a partir de 1930 é que essa população começa a ser, né, gradativamente absorvida pelo processo industrial, né? Mesmo assim, essa absorção ela se dá justamente nas atividades, né, nas funções menos valorizadas e nas atividades de fato rejeitadas pelo imigrante, né, pelo trabalhador, né, branco, né, pelo trabalhador de ascendência europeia. Então, professora, eu acho que o que você está trazendo é muito importante para a gente compreender, né, a questão étnico-racial, considerando essa formação sócio-histórica do Brasil, né? E dentro desta perspectiva, eu queria que você comentasse sobre o racismo estrutural, né? Você poderia abordar isso, né? O que é o racismo estrutural? Veja, por que eu iniciei com esse marcador? Porque esse marcador, né, no processo de transição e de constituição do capitalismo brasileiro, ele vai, de fato, né, fazer com que todas as relações sociais, né, passassem a ser relações sociais, né, muito fundamentada, né, no racismo. Então, nós
né, brasileiros e brasileiras, nós não podemos pensar a questão social desvinculada desses marcadores. Por quê? Porque, na realidade, né, se a questão social ela é determinada por essa relação capital e trabalho, na sociedade brasileira, o que nós vamos ter, né, de determinações, né, estruturais, de determinações particulares. Nós vamos ter nesse mercado de trabalho, nessas relações capitalistas, né, um racismo estrutural que inviabiliza, né, qualquer possibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras negras acessarem, né, trabalhos com o nível de formalidade necessário, né, dentro da lógica contributiva do regime de trabalho, para que esse trabalhador tenha um mínimo de direito. Então, esse aspecto é fundamental. Então, a partir desse marcador, qual será a trajetória da população negra e que a gente precisa verificar, inclusive, nos dias atuais. Então, só para que, a título, né, de exemplo, no terceiro trimestre de 2017, dos 13 milhões de brasileiros desocupados, 8,3 milhões eram pretos ou pardos, ou seja, 63,7%. Né? Com isso, a taxa de desocupação dessa parcela da população ficou de 14,6%, valor que é superior à apresentada entre os trabalhadores brancos, que ficou em 9,9%. Das 26,8 milhões de pessoas subutilizadas no Brasil, 17,6 milhões, ou seja, 65,8%, eram pretas e pardas. Quando observada a distribuição da população ocupada por grupo de atividade, é possível perceber que a participação dos trabalhadores pretos e pardos era superior à dos brancos na agropecuária, na construção, em alojamento e alimentação e principalmente nos serviços domésticos. Para que vocês tenham ideia, os pretos e pardos, né, tanto homens quanto mulheres, representam 66% dos trabalhadores domésticos no país. Isso tem um significado. Ora, é uma atividade, né, que até bem pouco tempo não gozava de todos os direitos, né, direitos que foram conquistados, né, e que foram inseridos, né, para a classe trabalhadora há muitos anos atrás. Então, aí dá o grau de precariedade das relações de trabalho, né, nesse processo em que o negro se insere. Né? Esses são dados da pesquisa oficial do IBGE que demonstram que a sua condição constante, né, de força de trabalho, né, na reserva, esses dados, né, esses são dados da pesquisa oficial do IBGE que demonstram que a condição, né, de reserva, né, constantemente o fato dos negros estarem na reserva de força de trabalho faz com que esses trabalhadores, eles se insiram em postos de trabalhos, né, precarizados, né, em trabalhos não formais, né, sem carteira assinada. Isso tem uma repercussão. E qual é a repercussão direta? Ora, esses trabalhadores, uma vez
no mercado de trabalho informal e nas relações mais precárias, né, de trabalho, né, esses trabalhadores eles passam a não ter acesso, né, a direitos mínimos e dado, né, a característica, né, dessas ocupações, desses postos de trabalho, né, uma característica que é fundamental para a gente entender é justamente a dispersão, né, desses trabalhadores na informalidade, né, o conjunto de trabalhadores não conseguiu, né, não conseguiu fazer, digamos assim, a luta por dentro, né, do trabalho, a luta por dentro, né, do movimento sindical. Isso tem uma repercussão importante quando a gente vai pensar na questão social, né? Questão social que é também luta, né? Luta de classe, né? E esses trabalhadores, eles, por não estarem inseridos no mercado formal de trabalho, no trabalho regulado pelo Estado, né? Eles também, né, ficam à margem dos direitos que são, né, direitos mínimos conquistados, né, pela classe trabalhadora nesse país. E para nós é muito importante, né, essa perspectiva de análise, o reconhecimento da formação sócio-histórica do Brasil, né, na conformação aí da questão étnico-racial, ou a questão étnico-racial como uma particularidade brasileira. Acho que nós podemos observar aí, né, as várias expressões da questão social e como que isso repercute no cotidiano, né, na atualidade. Né, eu vi você comentando, né, ouvindo aqui você comentando a questão do trabalho doméstico, né, que é um trabalho informal e que é mais de 60% das vagas ocupadas pela população negra, né, homens e mulheres que trabalham, então, muito provavelmente na informalidade, que o trabalho doméstico ele é marcado pela informalidade, né? Então, historicamente, essa população está desprotegida e isso tem repercussões muito sérias, né, para a totalidade da vida social dessas pessoas, das suas famílias, para o lugar ocupado na divisão social do trabalho, né? E a gente observa, inclusive, as repercussões para a inserção nas universidades, né, a título de representatividade nas várias profissões, sobretudo aquelas mais elitizadas, né, e também na própria estrutura da formação, nos currículos, como nós ainda precisamos fazer o uso, né, se apropriar dos autores negros, africanos, autores e autoras, né, ou seja, sair dessa conformação eurocêntrica, né? Então a gente ainda tem muito que caminhar. Mas pensando em todas essas questões, eu queria que você articulasse a questão social, então, a questão étnico-racial com o debate de classe, né? Então, como que nós podemos entender a partir da classe trabalhadora, né? Veja, todo esse aspecto, esse marcador, né, porque acho que ele é bem significativo, e quando eu trago esse marcador, né, do processo de transição, quando eu trago o trabalho como categoria central para discutir, né, a questão racial no Brasil, né, eu estou compreendendo, né, que não dá para a gente falar, né, de racismo, né, sem trazer, né, questões que são fundantes, né, nessa sociedade de classe, né, questões fundantes para a gente compreender, né, e para a gente compreender que a vida, né, desses sujeitos, que a vida, né, dessa população negra, ela é determinada fundamentalmente, né, pela condição, né, de trabalho, que é uma condição de trabalho numa sociedade de classe, né, e que, por ser, né,
pelo trabalho se dar nessa sociedade, nós já sabemos quais são, né, quais são as determinações, né, justamente a partir da exploração. Ora, mas não basta pensar, né, o trabalho, quando a gente vai pensar a questão racial, né, trazendo a categoria trabalho como central, pensando, né, nessas relações que são relações superexploradas, não é suficiente e não dá conta, né, para que a gente compreenda por que é que todos os indicadores sociais vêm apontando a população negra nas principais expressões da questão social. Tá? Então, é importante entender que esse racismo estrutural, ele se articula, ele se entrelaça, né, por dentro das relações sociais capitalistas. Então, não é suficiente, né, nós entendermos que a questão social ela se dá pela relação de exploração, né, pela relação capital-trabalho. Né? É preciso entender que, no Brasil, né, essa relação, essas determinações, elas são entrelaçadas com o racismo estrutural. E é nesse sentido, né, que precisamos avançar em termos de construção teórica, né, de mediações, no sentido de trazer, né, a questão racial para dentro do debate da questão social. Só para que você tenha ideia. O pauperismo da população negra, né, é notório. Né? O pauperismo é notório. Né? No contexto neoliberal, né, é preciso dizer que quando a gente pensa, né, na pobreza da população negra e a gente vai para os indicadores, né, das políticas focalistas, né, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, a gente vai verificar, por exemplo, em 2013, das pessoas cadastradas no CadÚnico e beneficiárias dos programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, 70,8% eram pessoas negras, ou seja, pretas e pardas, e 27,5% eram brancas. Ora, o que explica essa diferença? O que explica essa disparidade? Então, de algum modo, é necessário, é fundamental para o serviço social compreender por que numa sociedade de classe, em que todos os trabalhadores e trabalhadoras são afetadas, né, pela relação capital-trabalho, pela exploração, por que é que quando vamos verificar as estatísticas e os indicadores sociais, é a população negra que está inserida, né, majoritariamente nas principais expressões da questão social. Precisamos compreender em termos de questão racial. Né? A minha compreensão é de que a questão social, a questão racial, ela emerge, né, justamente, né, associada com, né, o processo de colonização. Ora, o que é o processo de colonização? A colonização é uma colonização, né, é uma colonização determinada, né, pelo
capitalismo no seu nascedouro na Europa. Ora, essa colonização, né, nesse processo de colonização, né, os países europeus, né, adentra os territórios, né, matando, né, os povos originários, né, e nesse processo, né, também, né, imprimindo o trabalho escravo, né, obrigando o trabalho escravo. Ora, o que é que precisamos compreender em termos de questão racial? É que quem determina a questão racial, não apenas no Brasil, mas em todos os países colonizados e países que tiveram o sistema escravocrata, entendeu? Então, essa questão racial, ela foi determinada, entendeu? Pelo modo de produção capitalista, lá no seu nascedouro. Por quê? É necessário compreender isso. Ora, não fosse a necessidade de força de trabalho, entendeu? Para sustentar, né, a acumulação capitalista na Europa, certamente nós não teríamos tido o trabalho escravo. Com certeza. É isso que nós precisamos entender. Então, o trabalho escravo, ele surge em um determinado momento em que o capitalismo europeu, no seu processo, né, de acumulação inicial, aquilo que Marx chama, né, da acumulação primitiva do capital, né, ele surge justamente a partir do momento que esse capitalismo exige que as suas colônias sejam colônias, né, que gerem, entendeu, produtos, né, coloniais, né, que seriam lá nas metrópoles transformados em capital. Então, sem essa compreensão, a gente vai ficar tratando a questão racial, entendeu, como se fosse, né, algo abstrato, sem determinações materiais. Então, a questão social, ela emerge justamente no processo de colonização. Ela emerge fundamentalmente no processo de colonização, certo? E essa questão racial, ela é aprofundada, ela se desenvolve e é aprofundada, particularmente no Brasil, no processo de transição entre trabalho escravo e trabalho livre. Certo? Então, sem compreender que a questão racial, ela é determinada pelo capitalismo europeu, né, em seu processo de acumulação primitiva, certo? Sem compreender isso, nós estamos partindo da ideia de que em um belo dia alguém amanheceu, né, muito inspirado para dizer que nós éramos inferiores, né, e distante dessas determinações objetivas, distante, né, desses objetivos que era justamente o lucro. Então, sem o objetivo do lucro, certamente índios não seriam mortos, os africanos não seriam, né, traficados, né, e feitos, né, e transformados em escravos. Então, essa determinação para compreender a questão racial, ela é fundamental.
Então, no mesmo momento, né, ou paralelo, mais ou menos paralelo, o momento de expropriação, né, de expropriação dos camponeses na Europa, né, de cercamento das terras. No outro lado, do outro lado, esse mesmo capitalismo que tentava, né, construir as suas bases sem as quais não teria acumulado, no sentido, né, de se erguer enquanto modo de produção, né? Então, sem essas determinações, não dá para compreender um racismo, o quê? Um racismo que parte da ideologia, a ideologia sem uma base material, não existe. Não há objetivo para isso. Então, o objetivo, ele é o objetivo mesmo material, é o objetivo da exploração, é o objetivo, né, da dominação, é o objetivo mesmo, entendeu? Do lucro. É isso que determina, né, não apenas a questão social, mas também a questão racial. Esse é um marcador importante para a gente compreender, né, que não dá para a gente debater a questão racial desvinculada de uma base material. E nesse sentido, né, qual é o grande problema da discussão, né, da discussão de classe? É porque a discussão de classe ainda não conseguiu, né, fazer, né, as mediações que são necessárias, né, para que a gente compreenda, né, que esse debate, né, as determinações de classes, elas também são determinações, né, por onde perpassa a questão racial. No nosso caso, na nossa particularidade, na particularidade brasileira. Então, não dá para a gente, né, de um lado, né, tratar a questão racial desvinculada de um debate, né, de classe, porque isso é pura, né, puro idealismo. Também não dá para fazer o debate de classe sem fazer as mediações que são necessárias para entender, né, que essas determinações, elas se entrelaçam na nossa sociedade. Sem fazer isso, né, a gente vai ficar nesse debate eterno de que, de um lado, né, o movimento negro acusa, né, o debate de classe como, né, insuficiente, né, e como algo que não está, né, está distante do debate racial, e do outro lado, né, a luta de classe sendo tratada apenas, entendeu, dentro, né, das suas determinações universais, sem trazer as particularidades, né, sem trazer a singularidade da formação social brasileira. Então, essas mediações, evidentemente, ainda precisamos, né, nos debruçar sobre elas, né, no sentido de que a gente traga uma compreensão. Eu publiquei um artigo, né, recente, não tão recente, 2014, na revista Ser Social, e que eu trago esse debate. Ora, há uma oposição entre a luta de classe e a luta antirracista? Há de fato uma oposição ou é um erro, né, de análise? Né? Acho que isso é fundamental para a gente pensar
E no artigo eu sinalizo algumas pistas que evidentemente precisam ser trabalhadas, né? Precisam ser, né? Acho que a gente precisa se debruçar sobre esse debate, sobretudo nesse momento. Por quê? Porque não podemos perder de vista que precisamos unificar as nossas lutas. Sem dúvida. Lutas, né, que são lutas de classe, sim, mas que são lutas, entendeu? Também antirracista, né? Antissexista, né? Lutas que são também, né, contra todo o processo de avanço da direita que tem impedido, que vem impedindo, né, a construção, né, evidente, a construção de uma outra, né, sociedade, e nesse sentido a gente precisa, né, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista político, tá pautando mesmo essa unidade, entendeu? Unidade entre as diversas lutas, entre a luta feminista, entendeu? Então, é importante, né? É importante a gente atentar para essas questões, né, nesse momento tão difícil, e que a gente deve, né, ter presente, né, essa perspectiva de unificação das lutas. Olá, estamos de volta aqui com a nossa entrevista com a professora Tereza Cristina Santos Martins, da Universidade Federal de Sergipe, tá? Nós estamos fazendo uma conversa a respeito da questão étnico-racial. No primeiro bloco, a professora já discutiu os aspectos da formação sociohistórica do Brasil, a questão da escravidão, né? E como esses são marcadores importantes para a gente entender o debate, né, compreender com mais profundidade a questão étnico-racial na atualidade. Inclusive, a professora já abordou alguns dados sobre o mercado de trabalho e indicadores sociais. Nesse momento, então, nós vamos pedir para a professora, se possível, professora, trazer aí elementos para a gente compreender o Estado penal, né, esse Estado que se afasta das necessidades mais básicas da população, mas que arma a partir, né, do seu braço repressor, da polícia, sobretudo nas comunidades periféricas, né, arma contra as pessoas, né? Nós temos casos aí recentes de crianças mortas por bala de fuzil, oriunda aí de ação policial. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o Estado penal, né, o Estado penal e a questão étnico-racial. Nós temos uma população absolutamente empobrecida, né? Uma população cuja pobreza, né, podemos perceber pela sua inserção nos programas focalistas, né, sobretudo nos programas vinculados à assistência social, certo? E essa pobreza, ela precisa ser contida, né? E a forma de contenção desta população é justamente, né, através da violência. Violência que é uma violência que vem diretamente, né, do Estado. Então a gente tem inúmeras pesquisas que demonstram, né, que a população, a juventude negra, né, está sendo exterminada. Então, o trato da pobreza, né, é justamente, né, eu percebo
Recentemente, eu organizei um livro em que eu discuto, né? Eu discuto a questão da pobreza, né, vinculada justamente, né, a essas respostas que têm sido dadas, né, pelo Estado. E quais são essas respostas fundamentalmente? De um lado, né, é dado, né, uma resposta via políticas, né, que tem como finalidade, né, resolver, combater a pobreza, a extrema pobreza, e do outro lado, né, pela via da violência. Então, se nós formos observar, né, em termos estatísticos, né, quem é a população, né, carcerária nesse país? Né? Quais são, né, os índices que apontam, né, o número, né, de homicídios, sobretudo relacionado ao número de homicídios junto à juventude negra? Então, são formas, são respostas do Estado, né, respostas que resposta a uma questão social que é fundamentalmente, né, entrelaçada com uma questão racial. Então, o processo de transição do trabalho escravo ao trabalho livre, né, e o processo, né, de absoluta exclusão, né, e não queria usar bem muito essa palavra, né, de exclusão, né, dessa população, né, fez com que essa população ocupasse, né, os espaços mais, né, mais diversos. Então, essa população é a população da periferia, essa população ela está, né, nas favelas, essa população está, né, no interior do estado, entendeu? Sem a menor assistência, sem essas localidades, elas não têm, né, não disponibiliza de serviços de saneamento básico, né? O acesso à saúde é muito restrito, certo? O acesso à educação também ainda, né, precisa melhorar muito. Então, ora, qual é a resposta do Estado a essa questão social, né, que de fato é entrelaçada com a questão racial? Ela se dá, sobretudo, né, dentro desse contexto neoliberal, né, se dá de duas formas. De um lado, através das políticas focalistas, que a gente sabe, né, que embora a gente defenda, a gente sabe que não resolve, né, a situação, né, de empobrecimento dessa população. E, do outro lado, né, o Estado contém, né, essa pobreza através da violência. Então, a população negra ela é massacrada, a população negra, né, sobretudo a juventude, está sendo exterminada, né, e principalmente no momento atual, né, em que há toda uma confluência no sentido de que a resposta, né, à questão social seja dada, né, pela via da violência. Por quê? Porque o diálogo não é mais possível. A extrema-direita no país, a exemplo do que ocorre no mundo, né, ela avança e avança no sentido de dar resposta, né,
as crises do capital. E para dar essa resposta é necessário, é fundamental conter, né, essa população empobrecida. Então, essa população ela precisa ser, né, descartada. E esse descarte não se dá apenas pela via do trabalho. Esse descarte, ele se dá, né, fundamentalmente, né, no sentido, né, de tirar a vida, né, dessa parte dessa população. Então, é um Estado, né, é um Estado penal, né, que visa, né, dar resposta, né. Nesse sentido, a gente precisa, né, não ir para o debate achando que a violência, né, contra a população negra, ela é uma violência sem propósito e sem objetivo, e desvinculada dos objetivos materiais, desvinculada dos objetivos, né, de alcance da mais-valia. Então, o que ocorre, né, nesse país é de que é necessário, né, a esse capital cada vez mais conter a pobreza, sobretudo no momento, né, em que esse modo de produção ele consegue um nível de acumulação tão grande. Então a parte dessa população que não será mais absorvida pelo capital, não será mais absorvida. O que fazer com essa população? Então, na verdade, essa população negra, todo o massacre, né, contra essa população negra, ela é um massacre para, né, atender às necessidades do capital. Se não compreendermos dessa forma, né, a gente não consegue, não vai conseguir, né, dar também uma resposta, né, de luta social, né, resposta que venha de fato, né, a atingir, né, a medula dessa questão. Ok, professora. E então aí para a gente já ir fechando, eu queria pensar um pouco o currículo, né, a formação do serviço social, né? Nós temos como matéria base, né, básica do trabalho profissional e também está como central na formação, né, profissional, a questão social, né? E você acredita que os currículos, né, o serviço social, tem conseguido fazer essa discussão da questão social articulada à particularidade brasileira, né, que você trouxe aqui tão bem, né, da questão étnico-racial? Veja bem, acho que há uma lacuna profunda, né, no serviço social, porque boa parte dos cursos eles não têm esse debate na sua grade curricular. Então, isso é uma lacuna profunda, tendo em vista, né, a nossa história, E cabe aqui, né, primeiro, desfazer um equívoco que vem sendo recorrente no serviço social. Veja, quando falamos de questão étnico-racial, de questão racial, nós não estamos falando de identidade, de debate sobre a identidade. Nós estamos falando da situação de uma classe, de uma parte da classe trabalhadora que durante quase 400 anos, entendeu, contribuiu para a riqueza desse país
e que ao final, né, em 1888, como já não interessava mais ao senhor agrário, né, e à emergente burguesia, essa parcela da população, ela é simplesmente descartada, né? Simplesmente descartada para reserva, entendeu? De modo que ela sequer tem a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho formal. Então, penso que essa questão ela é fundamental para o serviço social, né? E aí eu quero chamar a atenção, né, de uma realidade que está em todo o país. Né? Por exemplo, aqui, né, aqui em Franca, né, você tem uma população negra, né, que foi simplesmente colocada à margem do processo de desenvolvimento, né, e eu pergunto, né, ora, o serviço social tem visto essa realidade? E se tem visto, como é que tem tratado teoricamente, né, essa questão? Tá? É nesse sentido que acho, que acredito que o debate da questão étnico-racial, né, ele é um debate que precisa, né, necessariamente fazer parte do debate da questão social, porque nós estamos tratando, né, de processos de exploração, né, processo que tem um marcador histórico, né, que é a colonização, é a escravidão, é a marginalização do negro nesse país. Então, quando a gente olha, por exemplo, a realidade aqui de Franca, você vê, né, uma população excluída, e aí tem inclusive exemplos, né, de uma vila, por exemplo, né, tem várias localidades, né, mas a vila, uma das vilas que posso citar aqui, o exemplo, é a conhecida como Vila Puxa-Faca. É o bairro Santa Terezinha. É o bairro, né, Santa Terezinha, e que é composto fundamentalmente por trabalhadores negros, né, empobrecidos, né, que tem uma realidade diferenciada, né, da parcela da classe trabalhadora que está inserida no mercado formal. Então, assim, é preciso ver essa realidade. Né? Por quê? Porque o debate, como tem sido, né, travado no serviço social, não dá conta, né, dessa realidade. Então, eu acredito que é um desafio, né, para todas e todos nós do serviço social. Veja, infelizmente, eu tenho que admitir que o serviço social ainda precisa percorrer um longo caminho, né? Tanto para compreender a questão racial, né, quanto para, inclusive, né, aceitar que o debate da questão racial, né, precisa, né, ser inerente, né, a essa profissão, né, tendo em vista a nossa formação social. Tá certo. Professora, mais uma questão aí para a gente pensar, né, o serviço social e a questão étnico-racial. Hoje nós já temos, claro, uma apropriação maior, até por conta da presença, né, dos alunos e alunas, tanto na graduação quanto na pós, né, negros e negras. E eles têm trazido um debate muito interessante. Nem sempre nós estamos preparados, né, vamos dizer, preparados e preparadas, até porque nos falta realmente essa formação toda que você aponta aqui, né? Mas a gente tem conseguido repensar nossas práticas, as aulas, né? Organizar um pouco aí, então, a estrutura, né, curricular a partir, então, da questão social, da questão étnico-racial, do debate de classe,
né, mas contemplando essa particularidade aqui da questão étnico-racial, repito. Então eu queria que você fechasse, né, aqui essa entrevista, essa nossa conversa, para mim muito agradável, falando um pouco, né, do serviço social enquanto uma profissão aí inserida na divisão sociotécnica do trabalho, né, e essa questão né, e o debate então da questão étnico-racial. Pode ser? E aí depois a gente já encerra. Nós precisamos ainda avançar muito, viu? E há uma urgência em avançarmos, né? Teoricamente, né? Porque a gente verifica e pesquisas indicam que os currículos, né, dos cursos de serviço social são currículos que não contêm esse debate. Né? E por que eu acho isso muito grave? E por que a gravidade, né, nessa ausência? Porque justamente, o serviço social, a questão social, ela é base de fundação, formação e exercício profissional. Né? Estando, né, esse serviço social, né, inserido, né, numa formação social, né, com determinações, né, como o racismo, como a escravidão, né, é importante, é fundamental que a gente compreenda que essa questão social, né, ela, né, é entrelaçada com essa questão racial. Mesmo porque, se nós formos observar as pesquisas, os indicadores sociais, né, verificaremos que são fundamentalmente os trabalhadores e trabalhadoras negras que estão nas principais expressões da questão social. Então, no desemprego, né, a pobreza, né, que absorve, né, essa população. Então, é preciso compreender, né? Não é uma questão, né, opcional. Sim, sim. É uma questão, né, fundamental para que possamos dar conta do real. E o real está apontando, né, numa direção. Né? Qual é a direção? A direção de que a questão racial, bem mais do que, né, imaginamos, tem na realidade brasileira, tem, né, uma mediação fundamental. O debate da questão étnico-racial, né, passa por várias dimensões. A dimensão da identidade, né, ela é uma dimensão importante, sim, mas quando eu trato da questão étnico-racial, eu estou tratando justamente, né, das condições de vida e de trabalho, da parcela da classe trabalhadora, né, racialmente discriminada. E nesse sentido, acho que é muito importante, né, o serviço social se apropriar, né, dessas determinações, porque essas determinações raciais, elas são determinações que com certeza estão entrelaçadas com as determinações da questão social aqui na sociedade brasileira. Então a gente fica por aqui. Nós agradecemos mais uma vez, professora, a sua participação no nosso canal. Quero dizer que fiquei muito feliz, né, com a oportunidade de te entrevistar, pela sua sensibilidade, pelos seus conhecimentos, pelos seus argumentos. E eu acho que esse é um debate que nós precisamos nos apropriar, né? O debate da questão étnico-racial, sobretudo a partir dos marcadores históricos que a professora trouxe, né? A formação sócio-histórica do Brasil, entender essa escravidão, essa criminalização, essa superexploração, né? E como que isso está presente, inclusive, nos dias de hoje. Então, você que está nos assistindo, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e nos ajude aí com a divulgação
né, desse canal e também deixe sua mensagem para que a gente possa aprimorá-lo. Até mais!